Seja muito bem-vindo ao TV Moda Avante, um programa que nasce da força criativa entre o Sim de Roupas e a Casa de Vovó Dedé. Um encontro que celebra talento, técnica e as histórias que movem a moda brasileira. Hoje recebemos uma profissional cuja trajetória já ultrapassa limites geográficos e artísticos. Figurinista, sua assinatura atravessa fronteiras. Figurinos exibidos na Times Square, campanhas para marcas como Ipioca, Pague Menos, Tônica Antártica e Apivida. Além de 4 produções assinadas para a Globo Filmes e a Globoplay. Mas seu impacto vai além da tela. Como stylist, constrói narrativas visuais potentes para nomes movimentarem o cenário pop e trap nacional, traduzindo identidade em cada look, cada cor e cada textura. Seja muito bem-vinda, Mai Progenie. Meu amor, que prazer ter você aqui, depois do CMC, né, que já veio aqui na casa de Vovó Dedé. Hoje conseguiu conhecer a casa, né? Sim. Com mais calma, fez um tour. O que é que achou da nossa casinha? Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje na casa de Vovó Dedé, para a gente bater esse bate-papo. E o meu tour foi incrível. Eu já estava ouvindo uma música quando eu cheguei e a pessoa responsável pelo tour me disse assim, ó, essa música aqui está vindo dessa sala. E tinha uma pessoa tocando piano, e eu adoro piano, fiz aulas quando eu era pequena. Então, assim, é uma casa inspiradora que constrói muitos talentos. Com certeza, eu fico feliz. Assim, um prazer, em nome da casa de Vovó Dedé, receber, né, vocês aqui para o TV Moda Avante e conseguir conhecer um pouco mais da casa. Mas fora de tudo que a gente já recebeu nesse programa, né? Porque assim, eu tenho muito orgulho de falar do TV Moda Avante em termos de o quanto a moda abrange muito além, né? Ela vai muito além do stylist em si, do look pronto, que isso é o que a gente, querendo ou não, a gente gosta de ver, né? Ouvir a visão dos estilistas e tal, mas a gente sabe que a moda é muito, muito mais além do que isso. E hoje a gente recebe em dose dupla uma pessoa que não recebemos nunca, que é figurinista e stylist, né? Então, assim, temos muita curiosidade. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade e acredito que o pessoal de casa também, para a gente entender como é esse seu universo, né? Principalmente, né, tendo em vista que você começou em 2019, então, para quem tem uma carreira aí já de muitos mais anos, às vezes nem conquistou o que você conquistou. Sim. Já, né? Então, queria entender um pouco sobre essa sua história, sua trajetória. Vai ser um prazer a gente ouvir de você hoje. Mas, primeiro, como lei da casa e do nosso podcast, eu queria entender o porquê na moda. Cara, eu acho que falar sobre Maíra, que é o meu nome de batismo, é falar sobre moda. Porque quando eu era pequena, as roupas da minha mãe sofriam muito com os meus cortes, eu tirava bordado, então foi algo que foi crescendo em mim, junto com a minha trajetória. Quando eu era pequena, eu sempre fui muito ligada a roupas. Ainda não tinha esse entendimento de moda em si, porque eu era muito pequena, mas eu me lembro de muitas vezes de invadir o guarda-roupa da minha mãe. Eu gostava muito de desfile de moda. Eu sempre fui uma criança ligada muito a artes, assim, quando eu era pequena, minha mãe me botava para desfilar. Então, assim, eu cresci com esse ambiente de Miss, desfiles universo, infantis, né? Exatamente. Então, assim, era uma coisa que eu gostava. E à medida que eu fui crescendo, eu não conseguia altura, sou uma pessoa baixa, então parei de desfilar, mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de acompanhar desfiles de moda, essas coisas, na época que 2012, 2013, surgiram as blogueiras, então isso me encantou muito. Na época do meu ensino médio, eu era aquele tipo de pessoa que dava dicas de moda, todo mundo dizia que eu era estilosa. Então, assim, foi algo que foi crescendo ao decorrer da minha idade. Fui entendendo que era algo que eu queria fazer. Porém, a gente cresce, infelizmente, com esse estigma que moda não é uma carreira rentável. Exato. Então, quando eu saí do ensino médio, eu fui para Direito. Fiz um semestre de Direito. Ainda tentou? Ainda tentei, assim, e ninguém me obrigou. A minha mãe, ela sempre me apoiou. Ela não foi algo que foi direcionado por algum parente, mas eu acho que na minha cabeça faria sentido. Então, eu fiz um semestre de Direito e não consegui, obviamente, manter o curso, porque não é que eu não gostasse do curso, era algo interessante, só que não era eu. Uhum. E eu contei para minha mãe, eu falei assim, mãe... Só que eu fiz já depois de ter cometido o crime. Ela estava para trocar de semestre, Eu falei, mãe, eu fiz uma coisa. Eu me inscrevi no concurso de bolsas na faculdade de moda
mas não se preocupe, porque eu já ganhei a bolsa, já me inscrevi, já está tudo certo. Eu vou me virar, eu vou pagar minha faculdade. Aí ela, com medo da trajetória, falou, espera que seu curso dê para você se sustentar. Mas eu vi isso como um estímulo, porque ela me criou sozinha, criou meus irmãos sozinha. Então, era uma forma de... Ela está preocupada, mas ela queria me apoiar de alguma forma. Sim. E a minha trajetória começou daí. Eu comecei a trabalhar e a estudar. O meu primeiro emprego foi numa loja de departamento, como visual merchandising. E eu migrei para outras lojas depois. E eu consegui pagar a minha faculdade trabalhando. Então, eu trabalhava de manhã e estudava de noite. Caramba. E eu fiquei nisso a partir do meu... Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu fiz o processo seletivo do meu primeiro emprego com 17. E faltando um mês para completar 18, eles me admitiram já sabendo que eu ia completar 18 lá dentro. Então, eu acredito também que eu fui muito abençoada nesse processo, porque eu tive muita coragem. Principalmente para começar já como visual merchandising, Exatamente. Né, Mai? Eu tive muita coragem para... Eu pedi oportunidade, essa é a verdade. Eu lembro que o meu gestor, eu agradeço ele, porque às vezes, quando a gente pensa assim no efeito borboleta, eu penso muito nisso, que ele foi minha primeira oportunidade, que era o André, que era um gerente das lojas de Riachuelo. Eu não tinha experiência em carteira assinada, mas ele via muito potencial em mim. E eu ficava assim, será que eu vou conseguir esse emprego? Porque eu nunca tinha trabalhado na vida. Poxa, eu era eu tinha acabado, ia completar 18 anos, ninguém tinha me contratado. E ele me deu um cargo, teoricamente, de liderança, porque eu era chefe de visual merchandising. Eu lidava com outras pessoas mais velhas do que eu. Meu e eu Deus. sempre me portei como uma pessoa que pudesse escutar e pudesse aprender. E ele me deu essa oportunidade. Eu fiquei lá durante uns 6 ou 8 meses, não me recordo agora. Depois eu fui para o meu último emprego aqui em Belém, que foi o último que eu tive antes de migrar para Fortaleza. Então, foi uma trajetória muito breve trabalhando nessas lojas, mas que me moldou a forma que eu trato as pessoas, porque a gente lida muito com o público, lida com outras pessoas, lida com hierarquias diferentes. Então, a gente lida com gerência, subgerência, vendedores, atendente de caixa. Então, assim, eu acho que tudo que passou na minha trajetória antes que eu pudesse chegar no cinema, me moldou para eu poder gerir equipes, para poder tratar as pessoas, para saber ter o trato de cada uma dessas categorias. E você é de Belém? Sou de Belém do Pará. Você é de Belém. Mai, e como foi esse momento, né? Porque isso aí foi o quê? Em que ano, quando tu tinha 18 anos? Em 2018, eu sou de 2000. Tu é de 2000? Sim, eu tenho 25 anos. Meu Deus. Então, assim, há 18 anos em 2018, você com 17 para 18 anos, você começou essa trajetória e ainda muito nova e mulher, né? Como foi, tu sentiu assim esse olhar, você como mulher, no posicionamento como mulher e ainda de liderança, você percebeu essa mudança, você passou por algum... que eu acredito que com certeza você tenha passado, né? Sim. Por um tipo de retaliação, enfim. Como foi esse processo? Engraçado, porque na época que a gente tem a experiência, que são os 3 meses, né? Quando você entra numa empresa, você assina com um contrato de experiência, né? E a partir de 3 meses você é efetivado. Exato. Eu fui efetivada, mas no meu feedback, né? Reunião de feedback para ser efetivada, uma pessoa chegou para mim e falou assim, a gente gosta muito do seu trabalho, só que a gente acha que você sorri pouco. E eu fiquei pensando, você falou isso para outros rapazes também, que eles sorriem pouco, ou você só cobra sorrisos de mulheres? Então, eu sempre fui uma pessoa muito assim. E eu questionava isso de maneira sutil, mas sempre foi um incômodo. Eu sentia que em alguns ambientes, as pessoas tinham questão de me chamar de menina. Chama lá a menina. E eu tomei isso para mim. Às vezes, até hoje em dia, quando eu estou no set de filmagem, a pessoa fala comigo, não sei o que, é figurinista. Eu falo, eu sou a menina que veste. Até hoje eu brinco sobre isso. Mas eu tentei transformar isso numa coisa positiva, sabe? Ressignificar. Acho que as mulheres em si já ressignificaram bastante, né? Acho que em alguns momentos a gente vale continuar ressignificando essa questão, né? E em outros bater de frente mesmo, se posicionar, né? Eu também passo muito sobre menina, né? Pelo rosto também, acho que muito, por ser muito afilado ou algo do tipo, as pessoas dizem, não, Thaís, não parece que você tem mais de 30 anos. Então, assim, querendo ou não, a gente passa muito por isso, né? Mas em questões de mulher mesmo e num cargo de liderança, eu acho que ainda agrava mais ainda essa questão e aí cobra muito mais da gente se posicionar, ser mais sérias, né? Enfim. E aí, Mai, depois de Belém, né? Me conta o que foi que acendeu
né, em você para vir para o Ceará. O pessoal de casa já sabe que eu sou assim, alucinada pelo meu Ceará, eu amo o meu Ceará. Eu acredito muito nas portas que ele carrega, né, que ele abre Com certeza. para cá, como também para quem vem de fora. E acredito muito na potência do Ceará ser conhecido mundialmente mesmo, como já está acontecendo, né? Então, assim, me conta mais qual foi essa ideia, né? Por que o Ceará? Em 2019, eu participei do concurso dos novos do DFB, do Dragão Fashion Mesmo Brasil. lá em Belém? Eu estudava na época, porque só pode participar se você está estudando, né, numa se universidade. É estudante, exato. E eu juntei com algumas pessoas e a gente participou, né, submeteu um trabalho e foi aprovado. E a gente ganhou em segundo lugar. Com o troféu, a gente conheceu algumas pessoas, fizemos os networks e na época eu também tinha sido liberada do meu trabalho, né, por questões de faculdade, eles também tinham a obrigação de me liberar por algumas datas. E depois eu voltei para fazer um curso aqui durante 15 dias. E como eu também estava na faculdade, eles também tinham que dar essa liberação. Já me contrataram sabendo disso. E aí eu fiz um curso aqui de 15 dias no Senac. E eu conheci várias pessoas, assim. Então, eu acho que isso também é uma parte da minha trajetória. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. E eu falo com as pessoas sabendo que elas podem me esquecer, mas talvez elas não esqueçam. Então, eu sempre vejo o copo meio cheio, entendeu? Então, por exemplo, não conheço uma pessoa, mas gosto do trabalho dela. Eu sou o tipo de pessoa que... Oi, fulana, você não me conhece, mas eu adoro o seu trabalho, viu? Eu sou a Mai. Eu sou esse tipo de pessoa cara de pau. Então, eu sou muito da premissa de que quem não é visto não é lembrado. E ninguém vai lembrar de você se não te conhecer. Então, eu vou lá, vou comentar. Então, assim, foi assim que eu conheci algumas pessoas daqui. E depois, logo quando estourou a pandemia, tinha um trabalho para fazer aqui como figurinista. Porque, em paralelo ao meu trabalho de visual merchandising, eu fazia pequenos trabalhos como stylist, nas minhas folgas, que não eram muitas, porque a gente sabe que trabalhar de CLT é muito corrido, mas eu tinha um objetivo. Mesmo cansada, eu ia lá, eu fazia as coisas nas minhas folgas e trabalhei com alguns artistas paraenses mesmo, e prestei serviço também para algumas peças de teatro, então eu fazia figurinos. E surgiu a oportunidade de fazer assistência para uma figurinista aqui no Ceará. E como eu já tinha família aqui, eu falei, bom, eu vou, e vou ficar na casa do meu pai. Quando isso aconteceu, estourou o lockdown e eu não pude voltar. E assim, eu realmente não queria voltar, então foi uma rescisão indireta da minha empresa, e eles me pagaram, e com o dinheiro da rescisão que eu tive, eu fiquei aqui e decidi que ia me bancar. Inclusive, o meu TCC foi apresentado online. Naquela época que os TCCs apresentavam. Sim. Então, eu não tive formatura por causa disso. Então, hoje em dia, ainda penso em fazer uma outra graduação só para ter esse momento de solenidade. Mas, assim, a minha formatura foi em 2020, no início de 2020, foi também online. Então, acho que a minha trajetória se mistura muito sobre as pessoas que sobreviveram também à pandemia e conseguiram se reinventar. Porque eu dei um salto muito grande numa coisa que eu não sabia que ia dar certo, mas eu tinha esperança de que se eu tentasse, era melhor do que eu não tentar. Eu sou muito levo muito essa frase para mim, porque já pouquíssimas vezes isso aconteceu, de tentar não insistir. E sempre que eu não insisti, eu me arrependia depois e ficava, por que eu não tentei? Por que eu não tentei? Então, isso para mim, acho que aconteceu umas 2 vezes, no máximo. E aí a minha mãe sempre dizia, ai, meu Deus, tu é muito chato, tu é muito insistente, quando criança, né? Sim. E essa insistência, quando você amadurece e cresce, eu acho que você consegue levar essa energia, essa insistência de uma forma correta e de uma forma inteligente para algo que funcione, né? Sim. Então, assim, eu prefiro me arrepender de ter tentado e não ter conseguido, ou ter dado errado, ou não foi aquilo, do que ficar pensando em si, né? Então, eu sou muito nessa vibe também de, não, vale a pena tentar claro, e ver o que vai dar, né? E essa questão do copo meio cheio, eu acho que a gente está num mundo tão chato de pessoas que pensam tanto no vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, e energia é tudo, né? Assim, acho que o pensamento positivo ajuda muito. Demais. Então, eu acho que a gente consegue alcançar algo, engalgar em algo que a gente, né, planejou, ou até mesmo que bateu na porta, para ver no que vai dar. Exato. Eu acho que a sua trajetória talvez tenha dado tão certo até hoje, né? E você já alçou tantos patamares, né? Que de muita gente figurinista que tem o sonho,
por conta talvez desse seu pensamento de sempre ir mais além, Sim. né? Maia, agora sim, me conta como funciona, né, essa questão do figurinismo. Como é o figurinista? Qual a função? Né? Vocês vão da criação ao desenvolvimento? Como é que funciona todo esse trâmite através, porque pelo que eu sei, você trabalha tanto quanto figurinista para eventos, estou certa? Quanto também para filmes, né? Exato. Hoje você é mais voltado para filmes ou trabalha com os dois do mesmo jeito, no mesmo tempo? Como é? Como funciona? Hoje em dia eu trabalho mais com produtos audiovisuais, séries, filmes e publicidades. Legal. O figurinista, ele é um profissional que está disposto e disponível para trabalhar com essa visão do audiovisual. Porque o que é a diferença do stylist do figurinista? Perfeito. No stylist, a gente está criando um visual pelo qual. Então, por exemplo, eu vou vestir você, você vai a um evento e eu vou fazer aqui, não necessariamente, às vezes, baseado na sua personalidade. Às vezes, baseado no evento que você vai. Dress code do evento, num dress code. enfim. Vou num evento que é pé na areia, não sei o quê, mas preciso montar um look. Aí a gente vai pegar uma marca que tem a ver com você. Às vezes, marcas que não tem a ver, mas marcas que você quer testar. Então, o stylist, ele cria muito mais um visual sobre si, né? Sobre aquela pessoa. Sim. O figurinista, não. Ele cria narrativas. Eu estou criando um contexto ou subtexto em relação a isso. Então, quando a gente recebe um roteiro, a gente lê o roteiro inteiro, a gente faz o que chama de decupagem, que é entende quantos personagens tem, quantos dias cênicos tem. Dias cênicos são a quantidade de dias que se passam dentro de um filme. Então, por exemplo, tem histórias que a gente enxerga que se passa numa noite. E a gente sabe que não grava o filme numa noite, né? Então, a gente, na história, só tem uma noite. Então, a gente faz a decupagem de quantidade de dias, personagem, quais são as intenções deles, se eles são ricos, se eles são pobres, se eles são brasileiros. É um filme de época? É um filme temporal? É uma fantasia? Então, tudo isso é a pesquisa de referência do figurinista. Entendi. Então, a gente tem um trabalho muito grande de pesquisa de indumentária, que são as décadas da moda. Então, a gente vai encontrar o espaço-tempo para aquele personagem, para aquela história, e a partir do espaço-tempo fixado, a gente cria todo um contexto dos personagens. Essa pessoa aqui é casada, essa pessoa aqui é uma jovem, então a gente vai criando contexto a partir do referencial do roteiro, e às vezes com coisas que não estão no roteiro, mas a gente conversa com outros profissionais, tipo o diretor. O diretor, quando, às vezes ele é roteirista também, mas também às vezes não é. Então, às vezes, antes de começar um filme, às vezes não, sempre, a gente faz a reunião de todos os departamentos. Então, todo mundo já leu o roteiro, e a gente senta como está aqui. E o diretor fala, olha, minha personagem, a gente não escreveu aqui, mas ela foi criada em tal lugar. Então, ela usa tal tipo de ouro, um exemplo. Entendi. Então, são coisas que são outros departamentos que eles dão feedbacks e direcionamentos para o figurinista, e a gente cria uma pasta de referencial para isso, a partir da pesquisa e a partir das informações que são direcionadas para a gente. Entendi. Quando isso está feito, a gente tende e mostra para o diretor. A gente cria o que chama de mood board, ou as pastas de figurino, para cada cena. E a gente faz o documento de R, que é a continuidade do figurino. Então, por exemplo, a gente está gravando um filme que passa em 10 dias. Só que a gente não grava dia 1, dia 2, dia 3. A gente, às vezes, começa no final. O que é muito comum, porque vai diferenciando com as diárias dos atores, alguém não tem agenda. Então, é muito comum a gente começar um filme, por exemplo, pelo final, pelo meio. Então, por exemplo, agora, abrindo parênteses aqui, eu já fiz um filme que a protagonista platinava o cabelo na cena. Platinamos o cabelo dela, ela estava com figurino, e a gente foi gravar a sequência seguinte, do segundo seguinte, 10 dias depois. O cabelo dela já tinha crescido a raiz. Então, a gente teve todo esse trabalho de pintar novamente. Então, assim, esse é o trabalho do figurinista que trabalha junto com a equipe de caracterização, que é make e cabelo. Entendi. Então, assim, o camarim, ele é muito unido. A gente fala que a gente é a união. Então, camarim, figurino, maquiagem, e que é chamado ao todo, que é a equipe de caracterização. A gente trabalha em conjunto. Mas o figurinista em si, ele é como se fosse o líder dessa caracterização, que vai falando, olha, essa roupa aqui é com esse cabelo e tal. E todos nós somos subjugados pela direção, né? Nós estamos abaixo deles. Entendi. Mas tem um figurinista para cada personagem ou vocês ficam responsáveis por todo o figurino do filme. Todo figurino Todos do os personagens. Até aquela pessoa lá atrás, no fundo, que aparece, a gente é responsável por tudo. Meu Deus. Só que a gente tem hierarquia. Por exemplo, tem o figurinista, tem o primeiro, segundo e terceiro assistente. A gente tem as camareiras, que são as pessoas que cuidam do bem-estar e da limpeza das peças. Tem também o coordenador de figurino, quando são figurinos de época, por exemplo. Por exemplo, filmes como Agente Secreto, como o Ainda Estou Aqui, eles têm coordenadores de figurino, que está como se fosse
um cargo abaixo da figurinista. Porque a figurinista, ela cria todo o cenário, ela vai direcionando todas as outras pessoas. E quando se coordena uma equipe de figurantes, pessoas que estão atrás, que não necessariamente têm muito a ver com a equipe principal de um filme, não estão no roteiro, passa para a coordenação de figurino. Mas essa pessoa, ela é subjugada, ela é, né, também do departamento de figurino, e a figurinista, ela está acima dela. Nossa Então, é uma Senhora. equipe imensa. A gente tem assistentes, camareiros. Quanto tempo, em média, Mai, para vocês se prepararem antes de começar as gravações? Olha, depende muito do tipo de filme. Então, por exemplo, um filme de até 2 horas... Porque depende muito do gênero também, se é um gênero ficcional, se ele é de um filme de época. Filme de época são os filmes mais complicados para todas as equipes que têm a ver com arte. Então, por exemplo, cenário, figurino, criação de objetos, porque eles têm que reconstruir coisas que já existiram. Sim. Então, a gente tem pelo menos 1 mês de pesquisa. Aí, dessa pesquisa, a gente faz a execução do projeto. Aí, da execução do projeto, vai a prova de figurino. Então, depois da prova, tem a aprovação final de como isso vai ficar na tela. Então, assim, normalmente, não é sempre assim. A gente tem 2 meses de pré-produção e, dependendo se o filme, né, for um roteiro normal, que é até 2 horas, a gente fica entre 1 mês e meio e 2 meses gravando. Então, a gente perde aí, quer dizer, ganha mais um projeto, mas que tira 4 meses, de 4 a quase 5 meses da nossa vida. Nossa Senhora, eu não imaginava mesmo que era esse projeto, assim, um projeto tão grandioso como esse. E mais, assim, você já teve filmes na Times Square, né, que a gente já vai falar sobre essa experiência, na Globo também, né? Como foi essa experiência do início, né, como figurinista, você na sua carreira como figurinista, para você chegar até o momento de começar a ter esses projetos grandiosos? Assim, como foi essa virada de chave? O que foi que passou pela sua cabeça? Se foi estratégico, né? Como foi essa ideia aí? Quando eu assinei meu primeiro grande projeto, foi o Gêmeos, que é um curta-metragem que foi premiado no Festival de Los Angeles. Foi a primeira assinatura, logo quando eu cheguei em Fortaleza. Como ele teve essa visibilidade de ser premiado no Festival de Los Angeles, não eram categorias específicas para figurino, eram tipo direção, roteiro. E aí, quando isso acontece, toda a equipe ela é levantada. Então, todas as pessoas que participaram, elas são nomeadas, elas são, por exemplo, quando sai em rede social, um jornal, eles citam a equipe. Então, eu fui citada algumas vezes e eu usei isso a meu favor. Logo quando isso aconteceu, eu fui chamada para o meu outro projeto maior, que é o filme Babassu Love, que foi gravado em 2022, mas estreou agora, em 2025, com Whindersson Nunes, Solange Almeida, do diretor de Ai Que Vida, não sei se vocês conhecem. Por que esse tempo, Mai? Então, especificamente, esse projeto, ele tem um tempo de edição maior, porque dentro do filme se passa um tempo. O diretor decidiu, eu não sei se você já assistiu Boyhood, que durante 9 anos foi gravado, ele teve a ideia de fazer um filme similar aqui no Brasil. Então, ele começou a gravar em 2022 e queria que as crianças que estivessem lá fossem as mesmas crianças. Então, ele esperou elas crescerem para terminar de gravar e também para ter as licenças, porque vai para um streaming. E, assim, para quem não sabe, quando você grava um filme de streaming, você tem patrocinadores, tem muitas licenças que você tem que tirar para ter esse patrocínio para poder liberar, por exemplo, a Netflix, para a Prime. Eu não posso falar ainda para onde vai, mas, tipo assim, é para uma plataforma. E as licenças do filme precisavam ser liberadas. Então, assim, o cinema é muito burocrático. Entendi. Então, as coisas que a gente, por exemplo, grava hoje, por exemplo, eu acabei de sair de um filme agora no domingo. Ele vai estrear só em 2027. Já tem data para estrear, 2027. Porque tem todas as licenças, tem toda a questão da edição, tem todo o trato com as distribuidoras. Nunca é tão simples. Não é só terminar de gravar. Nossa, mas eu achava que demorava menos, sabe? Eu achava que era um tempo menor do que 2 anos, ou enfim, como outros. Depende muito do projeto. Por exemplo, filmes que vão direto para a plataforma. Por exemplo, eu tenho 4 filmes assinados para a Globoplay. Filmes que vão direto para plataformas, eles saem mais rápido, porque eles têm que encher o catálogo. Eles têm que... Tem regiões do país que têm mais filmes que outras. Então, a Globo ela fez esse investimento de ter partes do Brasil com mais filmes disponíveis nas plataformas. Então, quando eu assinei o meu primeiro projeto, eu tinha acabado de sair do Babassu Love, e o diretor de fotografia, que, para quem não sabe, é a pessoa que está responsável por fazer direcionamento de luz, ele vê qual é o melhor filtro de luz para cada cena. O diretor de fotografia é o Adriano Arruda, ele trabalhava na Globo.
E ele gostou muito do meu trabalho, mesmo sendo muito nova. Gente, em 2022 eu tinha 22 anos. Eu assinei o primeiro filme da Globo com 22 anos. Ele me indicou, disse assim, ó, o Fred Mairink, que é o diretor de Alma Gêmea, vai estar em Fortaleza. E a pessoa que a gente contratou não entregou uma coisa que a gente gostaria. E eu gostei muito do seu trabalho. Posso te indicar? E eu lembro desse dia que eu estava numa loja. Eu estava super bem vestida, porque eu tinha saído assim, não, vou tirar foto de look, não sei o quê. Aí ele me ligou, eu falei, tá bom, vou encontrar vocês. Quando ela? Agora. Vem agora. Aí eu lembro de só ter passado em casa, pegado um sapato melhor, porque eu estava de chinelo. E fui para lá e eu tive uma reunião com ele. E eu fiquei tipo assim, cara, Fred Mairink, ele está aqui na minha frente. Eu assisti Alma Gêmea minha infância toda. Sim. E ele está aqui agora. E eu assim, tentando manter a seriedade. Né? Aí ele foi me explicando, olha, aconteceu isso. E eu sou a pessoa que às vezes as pessoas chamam para resolver problemas que outras pessoas criaram. Eu sou o famoso desembaraço. Isso acontece muito comigo na minha trajetória. Então, assim, às vezes eu fico pensando, poxa, por que não me chamou logo do início? Me chamou agora, mas tudo bem. Então, fui lá resolver esse BO. Era um problema de datas também. A gente tinha pouquíssimo tempo para executar. Esse projeto foi muito rápido, justamente porque já tinha sido gravado. Era uma regravação, que era o 200 anos de independência. Era o primeiro projeto que era um doc, só que ele era ficcional, sobre o 200 anos de independência no Brasil. Então, era meio que uma crítica, perguntando ao público se ainda tinha alguma pendência desde a independência do Brasil. E foi gravado em vários lugares do Brasil. E eu estive lá fazendo a produção e tal. O figurino foi o meu primeiro projeto. E como a galera viu que com 22 anos eu peguei um bucho desse tamanho para resolver, quando eles tinham outras produções, eles decidiram me priorizar. Perfeito. E aí eu Pois é, sempre vem, né? Sempre tem um porquê para você chegar, e eu acho que a vida te traz muito isso, né, Mai? Essa questão de bater na sua porta e você estar preparada, né? Eu acho que você estar preparada é muito importante. Isso eu não digo só de estudo, porque eu me capacitei, eu fiz, me graduei, fiz pós e faço também muitos cursos livres, mas eu acho que não só o conhecimento da teoria é importante. Com certeza, exato. Você está preparada psicologicamente para esse tipo? Mentalmente é algo... É extremamente importante. Porque o que acontece? Todas as pessoas que eu trabalho são mais velhas que eu. Têm mais experiência que eu. Às vezes as pessoas têm de experiência de trabalho que eu tenho de vida, ou bem mais. Quando eu penso sobre isso, eu não posso me amedrontar. Porque, se essa pessoa está me pagando, está confiando no meu trabalho, eu vou fazer direitinho. Sim. Óbvio que por dentro eu estou arrancando todos os meus cabelos, porque às vezes a gente tem essa insegurança. Aquele frio na barriga, mas eu faço terapia, porque é importante, de verdade, a gente fortalecer a nossa saúde mental. Por exemplo, eu moro só aqui. Antes de eu ter o meu companheiro, que é o Ryan, meu amor, que saudade de você, eu me via muito sozinha, porque eu tinha muitas coisas para fazer, muito trabalho, e não tinha um suporte. Então, assim, eu acho também que o que deu um boost na minha trajetória foi ter uma pessoa para confiar, além da minha terapeuta, do apoio da minha família. Sim. Então, assim, eu acho que a minha carreira ela não funcionaria se, além da minha carreira, não tivesse outra coisa para me apegar, a carreira é um sonho, né, Mai? Querendo ou não, a gente está ali para criar novos projetos, para alcançar um degrau a mais na nossa vida, né? Eu acho que isso é muito importante até para a gente, né? Dignifica muito a gente. Com certeza. Mas a profissão, ela já foi por muitos anos, nossos pais, nossos avós, né? Trabalhavam, era assim, trabalhar para pagar conta, trabalhar para, né? Era básico para viver, né? E era viver para trabalhar, e não trabalhar para viver em termos de viver em uma viagem, em realizações, estar com a família. Então, isso me lembra muito nesse ano, inclusive, já parece que faz muito mais tempo. Mas tive a oportunidade de ir para o São Paulo Fashion Week pela primeira vez. E bateu no dia do meu aniversário. E eu amo comemorar meu aniversário, amo. Mas nesse dia, em particular, eu achei muito estranho porque eu não estava tão empolgada com o aniversário. Eu estava mais empolgada estava mais naquela euforia de entregar o trabalho, né, como comunicadora, como influenciadora para as marcas que contrataram para eu estar lá. E aí, a minha mãe ligando, né, a família toda ligando, dizendo, nossa, tu tá muito feliz, como é que tu tá? E eu, por dentro, disse, meu Deus, que coisa mais estranha. E depois eu percebi, né? No dia depois eu disse, o Igor estava lá, meu esposo estava lá comigo, graças a Deus, né? Mas eu digo, nossa, é impressionante como a família traz
esse propósito, sabe? Essa certeza. questão de é por isso, é por eles que eu estou aqui, é por eles que eu faço isso, né? Para ter uma vida assim. E logo você que tem parentes, né? Seu pai mora aqui, né? Isso, Meu pai Mai? mora em Fortaleza, mas Ele é cearense? ele é Ele é cearense. cearense, A gente certo. não mora juntos, né, porque ele mora muito distante de onde eu precisava estar, mas a gente se encontra de vez em quando. A gente tinha uma relação mais afastada, mas quando me mudei para cá, a gente se reconectou. E a sua mãe tem irmãos lá também? Tenho 2 irmãos, o Enzo e o Juninho, que também são meus super apoiadores desde pequena. Assim, a gente tem uma Você é a relação. filha mais nova? Eu sou a do meio. Ah, tu é do meio, Sim. legal. E assim, na legal. minha casa, todo mundo é muito precoce, assim, a minha mãe usa essa palavra. Por exemplo, o meu irmão tem 23 anos, o mais novo, 24, na verdade. E ele já mora só. Um ano basicamente diferente. E ele já mora só, ele está se formando agora no CIABA, que é cadete da Marinha, lá no Pará. Legal. Então, assim, eu fico assim, gente, esse menino muito novo vai estacionar navio tão cedo assim, eu fico com calma. Então, assim, eu percebo que a minha família ele tem essa trajetória de ser muito precoce. Então, foi Legal. algo que foi muito instigado na nossa infância. Isso, exato. A criação. Na nossa criação enfim. sempre foi muito independente. A minha mãe pregava muito a independência para a gente, que a gente tinha que ter o nosso próprio dinheiro, principalmente para mim. Ela falava assim: você como mulher, você tem que ter as suas coisas, você não pode depender de ninguém. Ninguém rouba o seu conhecimento de você. Eles podem roubar coisas materiais, mas coisas conhecimento, coisas que você vai agregar na sua carreira, ninguém vai roubar de você. Então eu acho que a forma que eu fui criada, ela é o reflexo do que eu me tornei. Hoje em dia ainda me torno, porque eu acho que, apesar de ser muito nova, eu ainda acho que eu vou chegar a lugares mais legais, mais à frente. Sim, então, cada assim, vez mais. alcançar novos voos e é o meu objetivo, sabe? Legal. Como dizem, né? Conhecimento é poder. Né? Não tem como, realmente, não tem outro meio, Sim. outro viés, né? Mai, e assim, essa trajetória de Times Square, né? Como foi esse processo? Qual foi o filme que chegou na Times Square? Conta pra gente como foi essa realização, por favor. Na verdade, foi com um artista. Eu fiz um styling para um... O Spotify, ele faz o artista do mês. Sim, e eu sim. fazia o stylist do VMZ, que é um trapper daqui de Fortaleza. E ele foi nomeado, acho que em setembro de 2021, não estou me recordando a época agora, como artista radar de setembro. E quem é nomeado artista radar fica no primeiro topo do prédio mais alto da Times Square. E aí o projeto chegou para mim e falou assim: a gente precisa de um styling para um artista que vai para Times Square. Que legal. E eu, uau. Então, assim, a gente preparou toda a questão do visual dele. Então, era muito como ele queria ser visto, sobre a trajetória da história dele que ele queria. Ele é de Maracanaú, o VMZ de Maracanaú. E até hoje ele é um dos maiores no nicho dele, que é o Rapper Geek, que é um rapper que fala e que canta sobre meio que histórias em quadrinhos, histórias de desenhos. É muito nichado, mas assim, a música dele, na época, estava mais tocada, que era Plutão. E ele foi nomeado e eu fui escolhida para ser a stylist. Então, assim, foi um trabalho muito legal. Quando sai a ficha técnica lá e estava lá. Então, e detalhe, em 2021, praticamente tinha sido um dos meus primeiros trabalhos assim grandes quando eu cheguei aqui. Então, assim, foi um gol assim, de placa. E me deu muita confiança para continuar com o que eu estava. Porque quando eu cheguei, os trabalhos eram esporádicos. Então, em alguns momentos, eu entrava 3 meses numa empresa, ficava um pouco, entendeu? Eu ainda cheguei a trabalhar em loja aqui em Fortaleza, mesmo já tendo, por exemplo, aparecido... Como visual merchandise? Sim, não, como vendedora de loja mesmo. Vendedora mesmo. Mesmo já tendo assinado coisas do Times Square. Isso acontecia em paralelo. Então, por exemplo, para eu me firmar e me sustentar, demorou um pouco. Porque eu fazia uma coisa e era uau, mas não pagava todas as minhas contas. Sim. Também tem isso. As pessoas acham que automaticamente, se você já fez um trabalho grande, E não é bem assim. Eu lembro que eu vi um documentário, se eu não me engano, foi o da Rocinha. E aí eles contando, assim, a vida paralela que eles tinham, né? De tipo assim, uma hora você estava assim, super famoso... andando no tapete vermelho, a mídia toda ali para você, e aí quando você ia dormir, eles iam dormir, eles estavam entrando na favela, dormiam na favela, onde eles moravam e tal. Então era uma dualidade, né, assim, muito complexa. Sim. E é assim mesmo, realmente nossa vida é muito de... Uma hora você está altos e baixos, além, altos e baixos, né? Dizem que a nossa vida é muito como os batimentos do nosso coração, né? Sim. Altos e baixos. Isso significa que você ainda está vivo. Porque quando estiver reto, é verdade. Já era.
Mai, e de todos esses projetos, né? Eu acredito que entre altos e baixos foram muitas emoções nesses 25 anos, né? Diga-se de passagem, até a partir dos 17, eu acho que foi, né, algo bem... Foi uma montanha-russa. Uma montanha-russa. E, assim, nessa trajetória, o que é que tu leva para si de mais importante sobre a Mai Progene, né? Eu lembro quando você participou do CMC, você disse, tá, por favor, coloca Mai Progene, que é assim que eu quero ser reconhecida, é assim que eu sou reconhecida. Sim. Então, assim, qual é a visão que tu tem para a Mai Progene daqui a alguns anos? E eu digo daqui a alguns anos, mas daqui a um ano, próximo ano, né? Porque tá nessa... acho que você é muito ativa, né? Não abaixa a cabeça, adora desafio, pelo que eu vi, e também é uma pessoa que, se a dificuldade bate na porta, você, oi, tudo bom, prazer, né? Sim. Então, qual é essa visão que você tem para a Mai Progene dos próximos anos? Eu acho que parar de também ser assistente, porque quando você começa a fazer figurino, eu ainda sou procurada por algumas figurinistas com anos de carreira, também para ser primeira assistente delas, justamente por já ter assinado. Eu adoro trabalhar com essas outras figurinistas que têm 30 anos, 40 anos de carreira, mas eu acho que eu estou chegando num período que eu tenho que assinar meus próprios filmes, né? Eu tenho alguns títulos, mas quando a gente põe na balança, não são tantos títulos, né? Eu já fiz nessa trajetória 10 filmes, com 7 assinando. Ah, entendi. Entendeu? 7 assinando. Então, acho que daqui para frente eu me vejo mais assinando os próprios projetos do que auxiliando. Apesar de todos os filmes, a maioria eu fiz, né? A assinatura é a minha, mas eu gostaria de que só os próximos fossem só a minha assinatura. Entendi. Mas são coisas que a gente não controla, porque, como você falou, os altos e baixos, entendeu? E eu não vou negar trabalho, jamais. Claro. Não é do meu feitio. Mas eu me considero uma pessoa muito resiliente. Então, assim, quando a oportunidade vem, eu faço dela da melhor forma possível. Então, mesmo se eu estiver auxiliando alguém, sendo a assistente e não a figurinista, né, sendo a primeira assistente, eu vou topar o desafio igual. Por exemplo, eu não vejo muito essa diferença de, eu sou uma pessoa aqui, sou uma pessoa ali. Não, eu sou a profissional Mai Progene em todos os lugares que eu for. Então, falando um pouco também agora sobre como eu criei a Mai Progene, porque a Maíra que eu era em Belém, era uma pessoa muito insegura. Eu era uma pessoa acima do peso. Eu cresci, por exemplo, na igreja e eu via que talvez a minha vida fosse só casar e ter filho durante um tempo da minha vida. Então, esse lado também, ele desabrochou mais quando eu me tornei a Mai Progene. Eu entendi o meu objetivo de vida, que eu queria crescer, que eu queria alcançar novas culturas, viajar pelo mundo. Eu já comecei a viajar pelo país através do meu trabalho. Então, eu viajo muito para Norte e Nordeste, viajo para lugares, tipo, por exemplo, já fui para Salvador, já fui para o Acre, já fui para o Pará, que é o lugar, então já fui para o Maranhão, Piauí, Teresina. A Teresina eu adoro. Eu sempre faço filme lá também. Então, assim, Legal. Eu conheci vários lugares através do meu trabalho. Eu pretendo continuar dessa forma. E, quem sabe, também em outros países. Eu ainda não tive nenhum título internacional, apesar de ter ido o meu nome para a França esse ano. Foi esse ano, Foi no Festival de Cannes, de 2025, em maio. Eu assinei um filme que estreou no Marché do Filme. Eu vi. Foi. Você comentou comigo. E legal. esse filme estreou, inclusive, tem no aplicativo Letterboxd. Se vocês quiserem assistir esse filme, vocês podem lá depois dar umas estrelas para ver se vocês gostaram do trabalho do diretor também, que é muito legal a gente votar e dar nota para esses filmes que são produzidos aqui no Brasil. Porque, pensa, um filme cearense, equipe cearense produziu e levou para fora do país, para Cannes. Então, assim, a gente tem que ter potência e ter orgulho dos produtos cearenses e nordestinos que são feitos aqui. A gente tem essa questão do comunicar, né, e do se orgulhar pelos projetos que a gente faz aqui, que são grandiosos, certeza. Que a gente tem uma potência imensa, a gente tem uma criatividade muito grande, né? Então, realmente a gente tem um objetivo grande pela frente. Eu acho que o Ceará, ele falta mais comunicar, mais a gente conseguir abranger isso. Olha, é cearense, porque ainda assim, até estava falando com uma das entrevistadas há um tempo atrás, que ela dizendo, Thaís, a minha marca está em São Paulo e aqui, mas o pessoal olha para a minha marca lá em São Paulo e diz, é do Ceará? Vocês são do Ceará, têm produção no Ceará. Então, assim, é algo que às vezes ainda é inacreditado. Né? Eu acho que pela potência que nós somos, porém, a gente
primeiro, né, tem essa questão da gente não carregar consigo, ainda falta muito isso, né, a gente ter orgulho dos nossos, a gente conseguir... Porque quando a gente tem orgulho, a gente consegue divulgar com mais leveza, de uma forma fluida, né, e aí cair, como a gente fala, né, na boca do povo mesmo. Sim. Então, acho que falta muito mais isso, a gente comunicar e mostrar que é do nosso Ceará, que é do povo cearense, que a gente está fazendo. E assim, Exato. você já é cearense, né, Mai? Me considero também. Já se considera cearense, querendo ou não, por essa caminhada, né? E, Mai, o nosso tempo já está quase terminando, está faltando um pouquinho. Mas, assim, eu queria também linkar um pouco com a coleção que você fez do CMC, né? Eu acho que o seu olhar como figurinista trouxe muito esse olhar para as peças que foram criadas, para as peças que você desenvolveu, né? Como foi que nasceu esse olhar da Mai Progene, né? Eu sei que teve toda essa experiência, como você mesmo disse, né? Como assistente, né? Mas eu acredito que, querendo ou não, essa sua potência como assinante mesmo, como figurinista, eu acho que já está em você, né? Então, assim, como foi esse projeto de criar as peças, você mesmo criando, né? Era tanto trabalhando como figurinista e fazendo as peças, né? No período do CMC. Como é esse seu olhar através do figurinista, né? Da figurinista Mai Progene? Quando eu falo sobre moda, eu não falo sobre comercial, no sentido de é um produto que eu vou construir e vou vender. Justamente pela trajetória do cinema. Os figurinos de cinema, eles não são vendáveis, eles viram indumentária. Eles viram parte de uma história. Exatamente. Eles viram parte de uma história. A gente vê, por exemplo, em outros países que têm museus sobre cinema, que, por exemplo, figurinos de Oscar estão lá naqueles lugares. Então, eles atravessam a barreira ficcional e fazem parte de uma história, de um filme, então as pessoas conseguem visitar. Então, quando eu crio sobre moda, eu crio uma indumentária, eu crio um produto no qual uma pessoa não pode comprar, mas ela pode entender o que eu quis dizer através disso. Então, é assim que eu enxergo a moda e foi assim que eu enxerguei a minha coleção para o concurso. Porque quando eu queria entender o tema através da minha experiência. Então, por exemplo, como é que esses figurinos, por exemplo, um deles que eu estou usando agora, o look de canudos. Exato. Esse look, gente, é todo de canudos recicláveis, tá? Caso vocês não estejam percebendo, esse canudo é todo... Esse vestido, né, Mai? Isso, é um vestido todo de canudo. Todo de canudo e feito à mão. Então, a ideia inicial era que eu pudesse, de alguma forma, fazer uma leve crítica sobre os resíduos que são deixados na praia. Canudos, tampinhas, sacolas. Também tem um outro look na coleção que é feito inteiramente de sacolas. Sim, que o azul, né? Isso, que eu recebi de doações de pessoas. Tanto a minha casa, quanto eu recebia no prédio, né? E também de amigos, que então foi todo feito em macramê. Então, são imagens potentes de se ver. Então, eu, como figurinista, a gente cria imagens, a gente cria uma marca que as pessoas consigam entender no olhar. Porque, às vezes, por exemplo, quando um personagem está na tela, às vezes ele não é o principal, ele não tem tempo, que a gente chama de tempo de tela. Não tem muito tempo de tela para falar alguma coisa. Então, o figurino dele tem que falar por ele. No figurino, a gente tem que entender se ele é pobre, se ele é rico, se ele é ambicioso, se ele é uma pessoa casada, se é uma pessoa que quer representar um personagem político, por exemplo. Então, quando eu construí essa narrativa do meu visual, do desfile, eu disse, eu quero que as pessoas entendam que essas coisas, elas vieram da praia, que elas são de plástico, mas que elas atravessaram o objetivo inicial. Por exemplo, o canudo a gente usa para beber, a sacola a gente usa para carregar. Então, eu estava criando coisas além da funcionalidade delas, que pudessem impactar. Então, esse foi o meu principal objetivo. Perfeito. Não, incrível. Esse vestido de canudo, ele ganhou. Eu te falei, né? Sim. Eu disse, Mai, com certeza usaria esse vestido, com certeza. Mai, e com relação a esse seu ideal, né? Essa sua visão do mercado, é muito bacana ver você falando sobre histórias, porque assim, a comunicação, ela conta histórias, ela escuta histórias. Por exemplo, a sua, que está sendo uma honra escutar. E a moda, ela é muito através disso. Hoje a gente está com um mercado comercial que está tendo justamente essa dificuldade, né? Trazer a história,
né, a história da marca, por isso que a gente tem os próprios empreendedores, donos das empresas, entrando para contar a sua história. A gente tem, quando faz uma coleção, a gente tem todo um release para tentar contar a história de uma forma mais precisa e tocante possível, né? E isso a gente faz em uma coleção, né? O comercial ele faz isso em uma coleção. O figurinista faz isso com uma peça. Dependendo de qual peça, né? Por exemplo, como stylist, a gente faz isso com um look. Como figurinista, a gente faz isso dependendo de cada personagem, né? Então, assim, como você olha para o mercado atualmente da moda, mas com esse seu olhar mais analítico, contando a história de cada peça, a gente sabe, né, que o trabalho que você faz, ele traz mais para o alta costura, para o feito à mão, né, para o handmade, como a gente chama também, do que aquelas peças em larga produção, né? Mas eu queria saber qual é o seu olhar com relação a esse olhar comercial. O que é que você acha do que você acha mesmo desse sentir das peças, das coleções, dos mercados, para a gente cada vez mais ser mais disruptivo com relação às coleções que nós criamos, né, as marcas mesmo que nós criamos, como também até mesmo para a sociedade, o que a sociedade se caminha. Como é o teu ver nisso? O meu olhar para pelo menos para todas as áreas que eu tenho contato profissional, eu sou muito analítica. Às vezes as minhas opiniões, elas sempre são as diversas na mesa, tipo assim, sempre é a que a pessoa fica assim, mas precisava falar sobre isso agora? Infelizmente, eu sou esse tipo de pessoa. Entendi. Mas é porque eu enxergo o mercado de moda como ele é, no sentido de eu já estive atrás no processo. Eu já estive, por exemplo, já estive dentro de uma fábrica. Eu sei qual o objetivo deles é o lucro. Eles querem enfeitar com uma história também, porque é importante, mas tem empresários, né? Eu estou generalizando. Mas sempre a visão final é o lucro. Você quer fazer um produto legal, você quer vender por um preço justo, mas, ao mesmo tempo, você quer o lucro. Ao meu ver, não é somente no mercado cearense. Há uma valorização do manual, as pessoas querem se diferenciar com produtos de alta qualidade, só que o público não está preparado para receber esse tipo de produto. Que as pessoas não têm como comprar, às vezes, esses produtos, né? O público B, público C e D, não tem como ter esses produtos, por mais que eles tenham esse tipo de vontade. Você vê pessoas que querem adquirir, mas não conseguem, porque não tem esse dinheiro. Então, eles correm para as fast fashions, que têm uma capacidade imensa de plagiar produtos até brasileiros. Já teve casos de marcas brasileiras. Já muitos. Marcas brasileiras desconhecidos. Exatamente, eles conseguem plagiar isso, e eu estou falando de marcas globais, de fast fashion, que você nem imagina que possa ter um olheiro para olhar essas peças, e eles vão lá e fazem um plágio. Então, falando de comportamento de mercado, o brasileiro médio não consegue adquirir esses produtos nos quais a gente se esmera tanto para fazer. Isso é muito triste, mas é realidade. Então, eu acho que o desafio é equilibrar a balança entre o que nós podemos pagar e o que nós podemos produzir de maneira justa, sem exploração, porque é o mais importante. O público brasileiro, às vezes, não quer saber de onde vem a sua roupa, porque, às vezes, ele não tem tempo para esse diálogo. A gente trabalha numa escala exaustiva, 6x1, e eu sou muito dos direitos trabalhistas, seja em qualquer área, seja no cinema ou na moda. Sempre fui essa pessoa de lutar e de dar visibilidade para esses assuntos onde quer que eu esteja. Então, quando eu falo assim, essa peça está linda, mas ela custa R$900, amiga, sua peça não é para um brasileiro médio, desculpa, não é o público que você vai alcançar. E se for seu objetivo, tranquilo, mas não tente dizer que o brasileiro não aprecia a arte. O brasileiro aprecia, só que ele não tem dinheiro para comprar. Então, assim, sendo bem real, eu posso até citar minha própria história. Muitos dos looks que eu criei, para mim, eram imitações de coisas que eu via que eu nunca poderia comprar. Até hoje, talvez não possa. Então, assim, a minha história, ela só repete a história de outras meninas ou de outras pessoas que foram criadas com aperto, mas que queriam mais.
Então, quando a gente pensa sobre moda, a gente também tem que ter um olhar crítico sobre isso. Por que que as fast fashion, até as brasileiras, fazem tanto sucesso? Porque é a forma mais democrática de se comprar roupa. Antigamente, a gente, por exemplo, nos anos 90, a gente não tinha onde comprar, a gente mandava fazer, e os looks eram herdados, a roupa que sua mãe fez. Tipo assim, toda mãe, toda avó sabia costurar, Exatamente, fazia tinha sua máquina em peça, tinha casa. máquina em casa, justamente por isso, né? Porque as mulheres começaram a ter máquinas em casa porque criaram os alfaiates era para gente, pessoas ricas, Exato. que tinham uma classe social bem mais alta e tinham condições de pegar um tecido europeu, enfim, né? Da China, Sim. enfim, e produzir para cá, não, é o fio de ouro da Sim. Índia, né? Enfim. E isso que você me comentou me faz lembrar duas coisas, né? Uma polêmica recente, mas isso sempre tem, que é de um artista que criou uma estampa dela mesmo, de uma marca, né? Sim. aquarelada. Eu não vou lembrar o nome dela agora. E aí ela criou, só que ela não tem tantos seguidores, ela não é tão conhecida, né? Mas assim, polêmica na internet, quer você fazer sucesso, é abrir uma polêmica na internet, Verdade. você voa, né? E assim, não foi nem ela que abriu a polêmica e tal, ela só pontuou o porquê que eu não sei se era a Renner, Riachuelo, C&A, não vou lembrar, mas era uma dessas magazines, pegou o desenho e pegou a estampa, a mesma, né, e produziu em larga escala. E aí ela vê o questionamento, gente, eu sei que isso acontece, mas por que não deram oportunidade para mim como artista, já que eu criei a estampa, né? Por que não deram a oportunidade de fazer uma parceria para os dois crescerem juntos, né? Uma collab em tudo, de uma forma que isso possa agregar, né? E isso, em contrapartida, me fez lembrar muito a parceria que a Luffy fez com a Renner. Sim. Né? Que foi linda, fantástica a coleção. E eu acredito que seja uma estratégia de marca, né, de ambas, para produzir peças mais diferenciadas, né, que, por exemplo, pessoas que queiram ter uma Alufi, sonham em ter uma Alufi, só que com um preço mais baixo pela produção, né? E não desmerecendo o trabalho de nenhuma, mas tem muito isso, né? A gente, normalmente, uma empresa que já está grande no mercado, ela sempre quer uma empresa maior ou igual, similar, para crescerem, né, no mercado, mas não dão essa visibilidade para um artista que está ali pouco conhecido. Sim. Né? Eu acredito que isso a gente falha muito, porque dá para a gente fazer tanto um mix de Alufi com Renner, vamos supor, como também com artistas desconhecidos. Dá para a gente ir mesclando acho que cabe todo mundo, né? Dá para somar mais. Sim. E aí cresce mais, enfim, a gente consegue produzir mais. Enfim, a economia do país cresce mais. Com certeza. São muitas variações. Muitas camadas são também. São muitas camadas, são muitas questões, né? Mas, enfim. Mai, eu queria te agradecer imensamente. A gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Queria te agradecer imensamente por esse teu olhar, por essa tua visão, por nos mostrar um pouquinho como é a vida de um figurinista, né? Desse caminho que vocês percorrem, que é totalmente diferente. A gente fala sobre moda, mas é um caminho totalmente diferente. Então, assim, fico muito feliz da gente ter esse espaço. Muito, muito obrigada. Eu queria te pedir, né, para falar para o pessoal das redes sociais. Você já esteve aqui na Casa de Vovó Dedé, já esteve no nosso podcast como finalistas do CMC, mas eu queria te pedir novamente para falar para quem quer te seguir, acompanhar os novos projetos de My Progeny, né, como elas podem fazer para te acompanhar, por favor. Sim. O meu Instagram é @myprogeny e lá tem alguns links de portfólio e também dos filmes que eu assinei. Então, tem o link do IMDb, que é como se fosse o portfólio internacional de quem trabalha com cinema, que todas as pessoas que fazem filmes, na verdade, não é nem produzido pela própria pessoa. Você faz um filme, é acreditado e automaticamente vai para esse site. Então, eu tenho o IMDb, tem o Letterboxd, que você vai encontrar os perfis também dos outros profissionais de cinema, de todas as categorias, por exemplo, de maquiagem, de figurino, de direção de arte, de fotografia. Então, todos os profissionais estão lá acreditados e eu também estou lá acreditada nos
filmes que eu participei. Então, nesses links vocês vão encontrar os filmes, os meus projetos futuros também que eu posto lá. E nos meus stories eu compartilho um pouco da minha trajetória no meu dia a dia, nos projetos que eu estou construindo. Por exemplo, agora, dia 10, eu estou postando que eu vou estar na Associação Tocantinense de Cinema, né? Vai ser um curso online que eu vou prestar para os associados. Legal. E o link também é aberto para quem tem interesse de entender um pouco mais sobre o processo criativo extenso do figurinista. Então, convido para vocês estarem junto comigo nas minhas redes sociais, acompanhando meus projetos e meu trabalho também. Perfeito, Mai, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? E você que quiser nos seguir é @Casa de Vovó Dedé, @Cindy-Roupas com Demudo e @Thaís Cunha _, caso você queira acompanhar minha trajetória como comunicadora de moda cearense. Um cheiro e até a próxima!